Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gomes, sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tem unicamente a minha opinião, a forma como eu invisto. Eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a Copel. Copel é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Ela é uma empresa que ela gera, transmite, distribui e comercializa energia. Então veja que ela não fica unicamente na transmissão, né? Ela tem aqui quatro pilares, o que torna uma empresa bastante interessante. Então ela está no setor elétrico brasileiro, né? Há 67 anos. É uma empresa que ela é de capital misto. Ela tem como seu maior acionista o estado do Paraná. Então tá aqui, ó, o estado do Paraná, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Deixar um maior aqui. Pronto. Então, a Copel é uma sociedade por ações de capital aberto, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, controlada pelo governo do estado do Paraná e destinada, através de suas subsidiárias, a pesquisar, estudar, planejar, construir, explorar a produção, transformação, distribuição, comercialização e o transporte de energia, em qualquer de suas formas, principalmente a elétrica, podendo também participar, em conjunto com empresas públicas ou privadas, de consórcios, companhias e empresas cujos objetivos seja o desenvolvimento de atividades nas áreas de energia. Achei bem interessante quando a gente pega aqui a participação societária dela, posição agora de março, né, desse ano de 2022. Então nós temos aqui a Copel, que ela é na verdade um conjunto, né, de várias empresas. Se nós olharmos aqui na parte superior, nós temos os principais acionistas, né, e temos as empresas que compõem, né, o grupo Copel. Então nós temos a Copel Geração e Transmissão Sociedade Anônima, a Copel Distribuição Sociedade Anônima, a Copel Serviços, né, Sociedade Anônima, e a Copel Comercialização Sociedade Anônima. Ou seja, temos quatro CNPJs aqui, pessoas jurídicas, né, distintas, pertencentes ao grupo Copel. E das quais, né, nós temos aqui outras subsidiárias, né? Então, nós temos muitas outras aqui, inclusive, né, a grande maioria aqui, o grupo detém 100% da empresa, né, da pessoa jurídica. Temos algumas aqui com a participação menor, por exemplo, essa daqui, né, Elejor, desculpa, Elejor, né, 70%, Companhia Paranaense de Gás, que é a Compagás, né, 51%, e aí veja que muitas empresas, na sua grande maioria, né, 100% de participação. Então aqui, né, ó, subsidiária integral, essas que começam com o número 1, né, então ó, são subsidiárias diretas aqui da Copel, né? Temos controladas, coligadas, controladas em conjunto e consórcios, né, da qual a Copel faz parte. Então são bastante empresas aqui, né, trabalhando, gerando receitas, gerando valores. Aqui nós temos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui no RI, né? Ela abriu capital em 94, na B3, né? Ela atende 4,9 milhões de unidades consumidoras em 395 municípios, né, do Paraná, 1.113 localidades, distritos, vilas e povoados. Ela tem 49 usinas próprias, 17 hidrelétricas, uma térmica e 30 eólicas. Então veja que a gente, né, ela não está limitada a um tipo de energia, né? Opera uma usina hidrelétrica em regime de cotas, tem participação em outros 15 empreendimentos de geração de energia, uma térmica, 8 hidrelétricas, 5 parques eólicos e um solar em operação, e tem 4 parques eólicos do complexo Jandaíra em construção, ou seja, estão vindo mais 4 parques eólicos aí, totalizando uma capacidade instalada de 6.706,3 megawatts
ajustados à sua participação. Para transmitir e distribuir a energia gerada, a companhia conta com 9.616 quilômetros de linhas de transmissão e 204.125 quilômetros de linha de distribuição, sendo a terceira maior rede de distribuição do Brasil. O quadro de pessoal é integrado por 5.989 empregados. Então nós temos aí quase 6.000 empregos diretos, né? Fora os indiretos. Vamos dar uma olhadinha aqui no site Fundamentos. Eu estou aqui olhando a ação ordinária, tá? ON, CPLE 3. Esse é o ticket da Copel ordinária, né? Ação ordinária na bolsa. E por que ordinária, gente? O principal motivo é esse aqui, ó. Se nós olharmos os principais acionistas da Copel, né? Nós temos aqui o principal, que é o estado do Paraná. Ele detém praticamente 70% das ações ordinárias e apenas 6,89% das ações preferenciais. Então, uma coisa que eu aprendi, né, com os grandes investidores que eu acompanho, né, que já tem anos que eu estou sempre ouvindo, é que a gente deve ter a mesma ação que o controlador tem, porque o controlador ele não vai fazer algo para prejudicar a participação dele, né? Então eu sempre vou dar preferência, quando a empresa tiver, é claro, né, a ação ordinária. A gente vê aqui, ó, o volume nos últimos 2 meses de movimentação de 4 milhões de ações. Então, assim, o pequeno investidor, ele entra e ele sai tranquilamente. Ele não corre o risco dele ficar preso, dele comprar Copel e depois ele não conseguir vender. E veja aqui que ela está com um dividendo anual, né, nos últimos 12 meses, foi extraordinário. O ano de 2021, ela pagou muito, muito, muito mesmo. 16,20% é realmente um dividendo considerável. Lembrando que não é porque ela pagou isso em 2021 que obrigatoriamente ela continuará pagando nos próximos anos. Rentabilidade passada não é garantia, né, de rentabilidade futura. E ela está aqui com um preço, né, sobre valor patrimonial abaixo de 1, o que é excelente, o que indica que ela está barata, né? 0,87 significa que você consegue comprar R$ 1 a 87 centavos. Geralmente as empresas que envolvem governo, elas são mesmo descontadas, né? O mercado ele é desconfiado com essas empresas, e ele tem toda a razão de ser, né? Porque querendo ou não, você tem governo envolvido, né? Muda o governador, pode mudar também as diretrizes, então a gente nunca sabe, né? Então faz sentido ter sim o desconto. Se você pegar uma empresa 100% privada, né, geralmente o P/VP dela está superior a 1. Por quê? Porque não tem aí o desconto de governo envolvido, tá? Ah, ela tem aqui, se a gente for olhar o balanço patrimonial dela, veja que ela tem um ativo, né, de quase 50 bilhões, muito superior à dívida bruta, que ela tem de praticamente 13 bilhões. Ela tem um patrimônio líquido de mais de 20 bilhões. Lembrando que o patrimônio líquido, né, é a composição do que há aí de disponível aos acionistas. Então, realmente é um valor muito, muito alto. Uma empresa que começa a ter prejuízos, ela começa a reduzir o patrimônio líquido. Nós temos casos até de empresas com patrimônio líquido negativo, o que é péssimo, né? Então a gente vê que nós temos uma margem, né? Uma margem bem gorda mesmo de patrimônio líquido. Também receitas, veja, nos últimos 12 meses, 24 bilhões foi a receita líquida dela. Nos últimos 3 meses, 5 bilhões. Então, assim, é uma empresa que realmente movimenta valores absurdos. Até porque, né, empresa de energia elétrica, os consumidores eles não têm opção de não pagar. Né? Se eles não pagam a conta de energia, eles vão ter problema, vão ficar sem energia. Então, meio que é algo assim de se esperar. Não é à toa que grandes investidores da Bolsa, como por exemplo o Luiz Barsi, ele tem em sua carteira empresas de energia,
porque realmente ele gosta, né? Ele até tem um termo que ele fala que são as empresas best. O B é de banco, o E é de energia. Se eu não me engano, o S é de saneamento, eu não vou saber o T, mas o, o E ali do best, né? São empresas de energia. Então, veja que a gente entrando numa empresa dessa, a gente meio que não vai estar fazendo diferente de pessoas que já têm aí bastante condição financeira, bastante tempo na Bolsa de Valores. O que mais que nós temos aqui? Nós temos os proventos, né? Os dividendos e os juros sobre capital próprio, o histórico. Eu estava olhando aqui antes de começar o vídeo, e é uma empresa que ela paga desde 1996, de forma recorrente, teve, se eu não me engano, o ano só de 2003, que não houve o pagamento. Perceba, né, que aqui no passado a gente não tem propriamente pagamento de dividendos. Talvez a empresa não estava dando lucro, né, nesse período. São empresas que têm interferência governamental e aí dependendo do que o governador de plantão faça, né? Você pode ter intervenção não só do governador, como também do presidente, né? Nós tivemos aí, na época, se eu não me engano, do governo Dilma, houve uma canetada, né? Que influenciou, que mexeu por um tempo, que segurou o valor da conta de energia elétrica, e depois teve todo um problema no futuro, né? Depois assim que passou um tempo, né? Porque as empresas elas ficaram um tempo sem poder reajustar, só que depois elas tiveram que reajustar, enfim, deu um problema danado na época. Mas é uma empresa que ela tem uma recorrência. Inclusive aqui no ano de 2021 foram muitos pagamentos, né? Muitos pagamentos, tanto de dividendos quanto de juros sobre o capital próprio. Né? Como eu disse, isso aqui não é uma garantia de que será sempre assim, até porque se nós olharmos em outros anos, por exemplo, a 2020, lembrando da pandemia, houve apenas um pagamento, 2019 houveram dois, 2018 dois, 17 três, 16 dois, 2015 apenas um. Então, assim, há, de certa forma, uma variação. Então, quem entra numa empresa que tem governo envolvido, precisa estar ciente, né, que pode estar comprando um problema ou pode estar comprando uma empresa excelente aí, pagadora de dividendos. Aqui também no site Fundamentei, é um site bem interessante. Ele, se eu não me engano, ele é do Eduardo Cavalcante, que posta bastante, né, bastante vídeos de análises fundamentalistas, realmente um profundo conhecedor da área. A gente pode ver aí ó, que nos últimos 5 anos, né, a cotação histórica da empresa veio numa crescente. É claro, né, 2020 nós sabemos o que aconteceu aqui, né, tivemos a pandemia, não houve aí nenhuma empresa que realmente não tenha despencado, não foi nem a empresa que despencou, né, foi a bolsa no geral, os mercados mundiais. Mas veja que a empresa, 2 anos depois, ela já recuperou o valor da ação. Quem comprou a empresa, por exemplo, em 2018, né, já teve uma valorização mais do que dobrou. Na verdade, mais que triplicou. Está praticamente caminhando aqui para quadruplicar o investimento. Então, veja que há uma recorrência, né? Apesar de algumas quedas por conta aí do que vem acontecendo no mundo, mas a gente vê uma crescente, né, no valor da cotação da ação. Se a gente também olhar aqui os últimos 3 anos, né, a empresa ela vem aumentando a receita líquida dela. Então, em 2019 estava na casa aqui dos 16 bilhões, né? 2020, 18, 2021, 23. Houve também um aumento aqui no lucro líquido. Veja que agora 2022 em relação a 2019, desculpa, 2021, né? Em relação a 2019 é mais que o dobro, né? Tivemos aqui mais do que o dobro. Então, é uma empresa que eu particularmente eu estou com ela no radar. Confesso que eu ainda não a tenho, mas é por falta realmente de condição financeira de estar comprando, porque
se a gente fosse comprar tudo que a gente quisesse, né, haja dinheiro. Realmente, principalmente agora, né, nessa época que ainda estamos aí enfrentando a pandemia, estamos caminhando para o final, mas, né, ainda há casos, inclusive na China, vem aumentando o número de casos, temos o conflito Rússia-Ucrânia, temos uma série de questões mundiais, inflação alta no Brasil, inflação alta nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos a inflação chegou na casa aí de bater o Brasil no período intra-ano 2022. Então, de janeiro para cá, a inflação nos Estados Unidos conseguiu ficar, ter um aumento, né, comparado ao Brasil, um aumento maior quando a gente faz essa comparação intra-ano, né? Não a inflação no geral, que a inflação no geral, o Brasil, sem dúvida, ele está na frente dos Estados Unidos. Mas dentro de 2022, o aumento da inflação americana foi maior, né, do que a brasileira dentro do ano de 2022. Então veja que o mundo realmente ele está numa situação assim financeira, né, bem agitada, e isso vai refletindo sem dúvida, né, na bolsa de valores, fazendo com que vários ativos eles fiquem descontados, e aí quem é grande investidor, né, consegue comprar bastante de vários ativos, mas quem é pequeno investidor igual a gente não consegue, porque realmente o caixa é limitado e a gente não prevê futuro, não tinha nem como preparar uma reserva de oportunidades, que seria aí realmente um dinheiro reservado para fazer alocações agora quando está tudo barato. Então a gente compra o que dá para comprar, mas sem sombra de dúvida, Copel é uma empresa que eu vou acompanhar. Se ela continuar com o P/VP abaixo de 1, provavelmente vai ser uma empresa que eu vou colocar na minha carteira, porque realmente ela tem um histórico, né? A gente não sabe futuro, né? De repente o governo cria alguma lei, bagunça alguma coisa, mas o histórico dela está atrativo para mim. Então é isso, pessoal. Quis compartilhar aí um pouquinho dessa empresa, espero que vocês gostem do vídeo. Se eu ajudei alguém com esse vídeo, peço que você considere se inscrever no canal, o canal é pequeno, está começando agora. Também que você dê um joinha no vídeo. E é isso aí, tudo de bom para vocês.